Show do Heleno Rodai, especial de Ano Novo. No show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Às 11h28 no Rádio Serviço Saúde Especial de Ano Novo, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Essa semana uma notícia me chamou a atenção. Casos de depressão e ansiedade crescem nesse período de fim de ano e os médicos chamam de síndrome do final de ano. Por isso, pensando em ajudar e prevenir essa condição que afeta muita gente, o Dr. Silvio vai falar sobre esse assunto, né? Ansiedade e depressão. Bom dia, bom domingo e feliz ano novo, meu amigão. Feliz ano novo, Heleno, Regina, Gugu, Lelê, todos aqui. Marcel Amaral. Isso. E desejando à família Tupi um 2023 com muita saúde, com muita plenitude, com muita harmonia, acima de tudo. E explicando o que é a tal da ansiedade e o que é a tal da depressão, as pessoas certamente vão conseguir fazer uma associação, o porquê da síndrome do final de ano. Então eu espero você me perguntar o que é uma coisa e o que é outra. Exatamente, eu quero saber, que eu também tenho dúvida, qual a diferença entre depressão e ansiedade, porque as pessoas podem confundir isso, né? Sim, na verdade são alterações do humor, mas num grau de intensidade que chega a constituir um distúrbio psiquiátrico extremamente elevado. O que é ansiedade, Heleno? Ansiedade é uma expectativa exagerada. Veja bem, o senhor e a senhora que estão me ouvindo agora, as crianças, é natural que recentemente as crianças tenham ficado na expectativa pela vinda do bom velhinho, né? Aquele saco de presentes. É natural que o Dr. Silvio, há 8 anos, tanto tempo já, quando fez o primeiro serviço de saúde, ele sentiu um friozinho na barriga. Estou falando para milhares e milhares de membros da família Tupi. Olha quanta responsabilidade. Sim. Veja bem, a responsabilidade, pelo contrário, aumentou. Mas o frio na barriga desapareceu. Eu já chego aqui mais à vontade, já beijo o rosto do Heleno, da Regina. Eu no primeiro dia eu não sabia nem se podia cumprimentar. Eu estava ansioso. Ansiedade é uma coisa boa. Eu acho que se eu não tivesse ansiedade, eu já teria morrido atropelado. Por quê? Porque eu estou tão relaxado que eu não preciso olhar se o sinal está vermelho, está verde, se há via de pedestre ou não, se vem carro da esquerda ou da direita. Eu vou flanando pela rua. É necessário. A ansiedade é necessária. É. Agora, um certo grau de ansiedade que nos permite defesa. Por exemplo, eu tenho uma conta a vencer, eu fico ansioso. Isso me prepara para encontrar os recursos necessários para enfrentar uma situação delicada. Certo. Agora, quando eu começo a ter ansiedade, eu não sei explicar exatamente o porquê daquilo, e esta ansiedade vem acompanhada de sintomas, por exemplo, peso na nuca, aperto no peito, palpitações, boca seca, distúrbios do sono, eu tenho dificuldade para dormir, eu converso com o travesseiro boa parte da madrugada, rolo para um lado, rolo para o outro, alterações do intestino, posso ter. Isso já é uma coisa que preocupa. Por quê? Porque no momento em que os sintomas aparecem, isso me prejudica. Me tira inclusive capacidade de concentração, leva a prejuízos no trabalho, eu tenho que procurar ajuda. Isso é ansiedade. Depressão? Aquela conta que eu estava ansioso para pagar, o papagaio chegou e voltou. Fico triste. Isso é natural, claro que é natural. Sempre que diante de uma determinada situação eu me vejo fracassado, com uma expectativa que eu não atingi, eu fico triste. Né? Quando o ouvinte fala, poxa, adoro o serviço de saúde, eu fico alegre. Quando o ouvinte chega e fala que eu venho aqui para me promover, eu fico triste, porque nunca foi a intenção. Por mais promoção que eu tenha. A ponto de eu pedir para o motorista do táxi, meu querido taxista, um beijo para ele, seu Fernando, me leva no edifício argentino, no Conselho Regional de Medicina, ele, Dr. Silvio. Eu, não, reconheci sua voz, eu sou ouvinte do Heleno Rodai há anos, adoro. Isso deixa a gente alegre. Mas quando a gente está triste, exemplo, meu cachorro.
o Thor, quando ele morreu. Fiquei muito triste, porque ele era meu companheiro, passava noites e madrugadas ao meu lado enquanto eu estudava, dormia em cima do meu pé. A falta dele é uma coisa que doía dentro do peito. Normal. Não, mas o meu cachorro morreu, Heleno, tem 3 anos, eu fico com essa pontada dentro do peito até hoje. Opa! Aí já, sinal de alerta, né? Aí já é uma coisa que foge do padrão normal. Sem dúvida. Eu começo a perder o apetite, convenhamos que seria até bom, mas eu perco o apetite. Eu perco a vontade de levantar da cama. Eu acordo, abro os olhos e falo: ó vida, ó mundo, ó azar. A Iana Hard, lembra? Não quero nem sair de casa. Pois é, eu não quero sair da cama. Não é de casa, nem do quarto. Eu não quero me levantar do quarto, eu não quero falar com ninguém. Eu não tenho mais desejos. Eu não tenho mais vontade. Isso, Heleno, é depressão. E a depressão é uma condição, um distúrbio psiquiátrico da maior gravidade, que precisa de ajuda e tem como ser ajudado. Por quê? Porque existe um risco nesses pacientes da ideia de suicídio, de autoextermínio. Se eu não tenho motivo para viver, por que continuar vivendo? Esses pacientes precisam de atenção. E se você tem alguém no seu meio, espero que não, mas no seu meio familiar ou de amizades, com esse tipo de comportamento, ajude-o. E isso não pode esperar para a semana seguinte. A coisa tem que ser feita com uma certa rapidez. Então, por que a síndrome do final do ano, Heleno? 2022 está acabando, 2023 está nascendo, acabou de nascer, está no bercinho, na nossa incubadora ainda. Quantas expectativas por tudo aquilo que eu pretendo realizar. E a depressão é aquela pessoa que fala: poxa, meu pai não está mais aqui comigo, minha mãe não está mais aqui, era tão bom antes. E isso dá uma angústia tão grande da pessoa que ela não vai até a praia de Copacabana ver os fogos, ou não vê na televisão, que nem eu vi ontem. Hoje, 7 da manhã, eu estava no hospital, então não tinha como me permitir, digamos, certas brincadeiras de final de ano que são muito agradáveis, são muito interessantes. Mas na televisão eu vi aquela queima maravilhosa, 12 minutos, eu contei 13, ele deu um de lambuja. Então é bonito, lindo aquilo, compartilhei com parentes fora do país que sentem saudades disso aqui. Mas quando a pessoa não tem nem vontade de ver isso, ela está deprimida. Então a depressão muitas vezes surge diante de expectativas que foram criadas pelo próprio indivíduo e que não foram resolvidas, não foram realizadas. Então o segredo para bem viver: não crie tantas expectativas, meu amigo, minha amiga. Deixa a vida te levar, como diz aquele samba maravilhoso, a vida te levar. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Que ontem engrandeceu a festa de final de ano. Na virada, Zeca, tudo de bom. É verdade. Então deixa a vida te levar. Agora, veja bem, mantenha as rédeas. Você tem que ter controle sobre tudo que te acontece, tudo ao teu redor, sem grandes expectativas, mas não deixe de sonhar. O sonho nos permite realizações. Agora, sonhe com os pés no chão. Não vamos viajar na maionese, como diz meu filho. Bom, um assunto que tem a ver, para muita gente, uma pergunta simples, boba até, mas ela tem essa dúvida e muita gente tem certeza que tem também. A Andréia Lira da Penha pergunta: qual a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Então, Andréia, vamos lá. O psicólogo, ele faz um curso de psicologia, que é diferente do psiquiatra, que é obrigado a fazer um curso de medicina. Então, o curso de psicologia, ele tem 4 ou 5 anos de duração, enquanto o de medicina tem 6. Sendo que ao final desses 6 anos, o indivíduo ainda não é psiquiatra. Ele tem que prestar um concurso para conseguir uma vaga numa residência de psiquiatria, credenciada pelo MEC. E essa residência tem duração de 2 a 3 anos. Então, o indivíduo, para se tornar psiquiatra, ele tem no mínimo 8 anos de formação. Entendi. A 9, podendo estender isso com mestrado, doutorado por mais 4 anos. Então, o psiquiatra é um médico, enquanto que o psicólogo é um psicólogo, e ambos são importantes, porque eu não consigo, por exemplo, nos casos de ansiedade e principalmente de depressão, tratar meu paciente sem o apoio fundamental do psicólogo. Um beijo para a doutora Ana Queiroz. Isso aí, né? Nossa parceira, amiga de todas as horas, porque ela, com a psicoterapia, ela vai ser o apoio fundamental para resgatar esse indivíduo de volta à realidade e a uma certa normalidade. Bom, então qual é o papel do psiquiatra, doutor Silvio? Ele medica.
Porque essas condições necessitam do uso de medicamentos sob vigilância, sob supervisão, razão pela qual todos eles têm receitas controladas. Psicólogo não prescreve? Não é permitido o psicólogo prescrever. Entendi. É o psiquiatra que faz a prescrição, e nos bons tratamentos, normalmente, ambos estão de conluio, de comum acordo, para que vá se vendo como é que as coisas estão caminhando. Se o medicamento que o psiquiatra prescreveu está dando o resultado certo, e se no decurso da terapia o paciente está mostrando sinais de recuperação. Então, a diferença do psicólogo, eu te agradeço muito a oportunidade, porque essa é uma confusão na cabeça de muitos. E para quem não sabe, o Dr. Silvio fez o curso dele, na época ginasial e científico, no Colégio de Aplicação, que quando ele entrou pertencia à Faculdade Nacional de Filosofia e que hoje pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. E lá, por ser da Faculdade Nacional de Filosofia, no científico era obrigatória a disciplina de filosofia. Agora imagina um menino de 15, 16 anos estudando Freud, estudando Jung, estudando Maquiavel e por aí vai. Grandes filósofos do mundo, Aristóteles, Sócrates, a gente estudava isso. E eu ficava encantado com os grandes pensadores da humanidade, razão pela qual, quando eu decidi, eu queria fazer medicina desde os 3 anos de idade. Na minha cabeça eu ia fazer psicanálise. E a psicanálise é um ramo da psiquiatria. Então eu vou fazer medicina e depois psiquiatria. Aí no 10º período, no 5º ano, eu já trabalhava em pronto-socorro, estagiando. Naquela época a gente fazia muito isso, trabalhei em Réveillon algumas vezes, vamos falar sobre isso já já. Mas, quando eu passei no estágio da psiquiatria, eu falei, meu Deus, não quero não. Tratar de paciente com distúrbio psicótico, com problemas psiquiátricos, é de uma complexidade que constrange a alma do indivíduo. Eu falei, eu vou fugir disso. Então eu tenho profundo respeito aos meus colegas que, ao contrário de mim, encararam a dura realidade de tentar reconduzir à normalidade pessoas que, por qualquer razão, saíram fora do compasso. Tem várias doenças. A gente falou de ansiedade e depressão, que são distúrbios do humor. Mas tem o distúrbio ciclotímico, onde o indivíduo alterna essas duas situações de um dia para o outro. Eu tenho esquizofrenia, eu tenho síndromes paranoicas, enfim, eu tenho uma quantidade de condições psiquiátricas da maior importância, e que se um bom profissional não tomar conta, muitas vezes o paciente vai embora, o que a gente não quer. 5 minutinhos para a gente mudar um pouquinho o assunto. Com toda a sua experiência durante anos trabalhando em emergências, né? O que mais aparece em emergência nessa época de Natal e Ano Novo, doutor? Olha, eu vou render aqui minha homenagem a uma doutora que eu encontrei hoje, 7 horas da manhã nos servidores. Doutora Daniela Ferreira Faria, minha médica residente. Tá ouvindo a gente? Falei, Dani, eu vou falar no teu nome. Por quê? Eu trabalhei no Réveillon no dia 31 de dezembro de 81. No Miguel Couto. Lá se vão 41 anos. E a Daniela trabalhou ontem. Ela estava de plantão, no plantão de ontem, na praia, inclusive, no posto da prefeitura na praia. E eu falei, será que houve em 4 décadas tanta diferença assim? Aí ela falou para mim, doutor Silvio, tadinho, me chama de doutor ainda, colega, mas doutor Silvio, respeito pelo velho. Muitos casos de intoxicação alcoólica e de complicações associadas ao etilismo agudo. Atendeu um caso já de um coma alcoólico, paciente lá que precisou ser removido do posto onde foi feito o atendimento inicial. Muitos casos de queda que precisou levar ponto, porque obviamente o álcool sabidamente tira o equilíbrio das pessoas. Intoxicação alimentar também? Não, isso ela não contou. Intoxicação alimentar eu via muito no passado e principalmente hoje, dia 1º. Por quê? Porque do momento que eu faço aquela ceia do Réveillon meia-noite, a intoxicação alimentar vai surgir às 5 da manhã. Então o pessoal que está pegando plantão agora de manhã, que está vendo um monte de gente sentado na emergência, meio que curvado, com cólica abdominal, ou vomitando ou com diarreia. Entendi. E aí a gente tem os extremos da vida que nos preocupam muito. Os idosos e as crianças, porque eles sofrem muito com a perda de líquidos. E tanto através de vômitos como através da diarreia, essa perda de líquido pode causar sérios problemas. E aqueles casos clássicos, né, de se queimar com fogos, cortes... Isso é importante, você me chamou um ponto. No dia 31 de dezembro de 81, eu estava no plantão com o Dr. Ronaldo Gazola, que Deus o tenha.
foram 48 atendimentos de pessoas queimadas por fogos. E acendendo churrasqueira também, isso aí é outro detalhe. Pode se queimar, mas no caso do Réveillon, foram 48 pessoas atendidas no Miguel Couto, deve ter os antigos lá, eles ficam guardados. 48 indivíduos que estavam na praia de Copacabana, no Leblon, e que se queimaram e que foram conduzidos para o Miguel Couto, porque eram queimaduras importantes, inclusive uma senhora, na época para mim, de 40 e poucos anos, com um vestido de seda que lambeu o corpo dela todo. Ela teve 90% de área queimada e acabou falecendo no Centro de Tratamento de Queimados do Souza Guiar. Alguns dias depois eu soube. Razão pela qual, em justa hora, a queima passou a ser feita no mar, bem das longe, balsas. Bem longe. Exatamente porque o número era absurdo de pessoas que se queimavam quando a queima era feita da própria praia. É verdade. Foi uma medida preventiva que certamente contribuiu para diminuir muitos riscos que a gente tem com relação à queima de fogos. E aí eu toquei nesse... Além dos bichinhos, né, que sofrem para burro, né? Sim, por causa do barulho, é verdade. Mas eu toquei nesse ponto, doutor, porque tem muita gente que hoje, né, ainda vai fazer churrasco e as pessoas às vezes não têm o menor cuidado na hora de acender, de botar fogo no carvão. O que a gente recomenda, né, aquela velha história que meu pai me ensinou, coloca folha de jornal velho, coloca uma camada de carvão, coloca outra fileira de jornal velho e uma camada de carvão. Coloca um pouquinho de álcool, 2 passos para trás, pega um fósforo e joga, é o suficiente. Isso aí. Tá? Não fica ali perto. Por quê? Porque eventualmente você pode se contaminar com aquele álcool, ele pagar em você e aquela labareda de repente te queimar sua mão, ninguém merece. É um momento de comemoração, um momento de festa, é um momento de confraternização com os amigos e a família, não é um momento de correr para as UPAs com uma queimadura na mão, porque eu fui acender a churrasqueira e me queimei. Muita calma nessa hora. Quer dizer, no topo da lista, então, as pessoas que bebem demais. Intoxicação alcoólica é, nesse momento, pior. Tanto que a gente pede às pessoas aquilo que é importante, moderação. Perfeito. Heleno, eu esqueci. O Alex, lá da Cerâmica, mandar um abraço pro seu casé e pra Dona Edith, 70 anos de casado. Eita, que isso? Tem gente que não consegue viver 70 anos. Um casal completar 70 anos não é fácil não, meu amigo. Seu Calé, que é exímio jogador de sueca, pelo que eu soube, com 94 anos de idade, e a Dona Edith comemorando 70 anos de casado. E nós aqui da família Tupi desejamos a esses membros da família Tupi que comemorem muito, muito. Vocês são um exemplo. A família é a unidade de tudo. Eu esqueci de falar no início. Tá falado, viu, Alex? Alex me puxa as orelhas. Tá bom, doutor Silvio Provenzano. Tema já para domingo que vem definido ou ainda vão decidir durante a semana? Vamos decidir durante a semana. A dona Regina... Dona Regina é ótima, ela adora. A minha fomentadora de jujubas sem açúcar. Grande amiga que eu tenho, ela vai pensar com todo carinho num tema e eu vou postar sábado na minha rede social. Olha, eu já tenho tema. Insuficiência cardíaca, lembra? Então pronto, já está escolhido. Tá decidido, então. Falar de insuficiência cardíaca, eu vou ver se em janeiro ainda consigo trazer a nossa amiga Celinha aqui. Beleza. Se puder, inclusive, com a doutora Ana Queiroz, para a gente começar muito bem o ano. Ótimo. Família Tupi, um 2023 com Deus no comando, com muita união, com muita harmonia, com muito amor ao próximo e vivendo um dia de cada vez. Com sonhos, mas sem expectativas em excesso, combinado? Isso aí, meu amigo. Um feliz ano novo, boa semana e até domingo que vem, 11h46. Super Réveillon da